Chamamos agora o servidor deste Tribunal de Contas, o consultor-geral do Tribunal, Hamilton Obus Hemken, que falará sobre noções de administração pública e direito administrativo e também sobre os instrumentos de planejamento e orçamento. O Hamilton é mestre em ciência jurídica pela Univale, possui graduação em direito pela Univale, especialização em direito administrativo pela Unisul, é auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, consultor-geral do TCE desde fevereiro de 2011, docente do Instituto de Pós-Graduação do TCE. Com a palavra, Milton. Obrigado, Tereza. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer, uma honra para mim poder palestrar, poder ministrar algum conhecimento para os senhores e para as senhoras que exercem uma atividade tão importante nos seus municípios e no Estado. E também, né, para aqueles que participaram da Conferência Nacional de Saúde, também em âmbito nacional. Quão importante é esta função. Vocês puderam perceber que essa apresentação, ou este curso de capacitação, é um curso de capacitação realmente bastante interessante, né? A doutora Ana Luísa Totti, né, além de ter um amplo conhecimento sobre a área, um amplo conhecimento mesmo, além de tudo isso, ela é uma pessoa muito querida, né? Tanto é que era um prazer ficar escutando ela e, se pudéssemos, né, ficaríamos a tarde inteira também escutando ela, dado o conhecimento e a simpatia que ela tem. É uma pessoa muito bem indicada. Então, dando continuidade ao evento, na parte da manhã tratamos então com a doutora Ana Luísa especificamente sobre o SUS, os Conselhos Municipais de Saúde, né? Uma área que vocês, e me permitam falar assim, para não falar senhores e senhoras, né? Vocês, tá bom? Na parte da manhã, então, é uma área muito afim com o conhecimento que vocês já possuem. Na parte da tarde, aí entramos nós, do Tribunal de Contas, com algum conhecimento teórico, de minha parte, e aí falarei sobre administração pública, direito administrativo, responsabilidades dos agentes públicos e instrumentos orçamentários. É muito assunto para pouco tempo, mas mesmo assim, vamos passar por esses assuntos, ao menos para vocês tomarem conhecimento que existem certos institutos, existem certos instrumentos, ok? Na sequência, também auditor da casa, Rafael Reginato, irá apresentar formas de comunicação da sociedade com o Tribunal de Contas. Formas de provocação do Tribunal de Contas, inclusive por vocês. Hoje de manhã, inclusive, a doutora Ana Luísa foi questionada a respeito disso, né? Podemos provocar o Tribunal de Contas a respeito de certas matérias, né, envolvendo conselhos municipais, o médico cobrando duplamente, né, no SUS e particular do mesmo cliente, podemos denunciar ao Tribunal de Contas? O auditor Rafael pode dar esse indicativo, essa forma de comunicação com o tribunal. Na sequência, virá o auditor Luiz Cláudio Viana, e aí com ele eu fiz uma parceria mais forte, de forma que eu ficarei com a parte teórica, ele com a parte eminentemente prática, né? Então não estranhem o meu lado bastante teórico e até um pouco jurídico pela minha formação, mas em seguida o Luiz Cláudio irá abordar, dar algumas ideias para vocês de como explorar esse lado fiscalizador do Conselho Municipal, ok? Então vamos propriamente dar a continuidade ao tema. Em matéria de direito administrativo, e aí trataremos de diversos assuntos, né? Vamos dar um passeio no direito administrativo, sem ter a pretensão de aprofundar, até porque se estivéssemos numa aula, né, de, digamos, pós-graduação em direito, uma aula numa faculdade de direito, os temas e a abordagem seria diferente. Mas aqui a ideia é estimular, ou melhor dizendo, despertar a curiosidade para certos institutos, tá? Esse é o objetivo. Então, e como forma de estímulo, gostaria de indicar, tem vários livros que tratam da matéria, todos eles com a palavra direito administrativo, sendo iniciado por Manual de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo,
Direito Administrativo Descomplicado, Direito Administrativo Moderno, de diversos autores. Tá? Cada livro é um tijolo. Né? Eu sei que certamente não vão se interessar por se aprofundar desta forma. Mas está lá a fonte de consulta. Se algo for interessante para vocês, continue essa pesquisa. Nem que seja pela internet. O que vale é o conhecimento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é tentar conhecer, num panorama bem genérico, tá? A administração pública de uma maneira geral. Aonde está o conselho? Aonde se situa o município? Primeiro temos as esferas governamentais. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, mas Hamilton, até aí eu sei, né? Todos autônomos, né? E um não pode meter a colher no assunto do outro. Não pode meter, um não pode se meter no assunto do outro. Por que digo isso? Porque é muito normal a gente ter aquele conceito. Ah, mas quem manda é a União. A União é mais forte. O que ela diz está dito, o que sobrar fica com o Estado. E o que sobrar ainda, o município que vai regulamentar. Não é bem assim. Não é bem assim. Temos áreas específicas de competência, áreas bem determinadas pela Constituição da República. Quando a Constituição, e de fato ela faz isso, tá? Ela reserva boa parte desta área de atuação para a esfera federal, tanto é que temos uma avalanche de leis federais de âmbito nacional, sobrando um pouquinho para os estados e menos ainda para o município. Porém, na matéria que trata dos municípios, é ele que manda. É ele que manda, tá? A Constituição diz especificamente assim: o que for de interesse local. E veja que o conceito é bem aberto, né? Quem é que vai definir o que é interesse local? Normalmente, demandas, quando ocorrem brigas judiciárias, briga entre esferas governamentais, de quem é competência para regulamentar certas matérias, quem resolve é o judiciário. Tá? Então, certas matérias, ou grande parte delas, o judiciário que diz. Isso aqui é interesse local, isso aqui não é interesse local. Vou citar só um exemplo, não é muito da área especificamente de saúde, mas tem a ver na outra ponta, né? Quem sofre o acidente de carro, por exemplo, vai cair no sistema de saúde. Por exemplo, o uso de cinto de segurança. Né? O uso de cinto de segurança. Num certo momento, houve uma discussão muito forte em que os municípios, isso lá atrás, muitos anos atrás, os municípios acabaram legislando, é obrigatório o uso de cinto de segurança. E por mais, digamos assim, social ou bem intencionado que fosse o município, o judiciário falou, não, mas quem tem que regular isso aqui é a União. E aí veio o Código de Trânsito Brasileiro e disse, não, tem que usar o cinto de segurança. Okay? São só exemplos de atuação. Em relação aos poderes. Poderes quer dizer, o poder nada mais é do que um órgão público apoderado de uma força maior. Apoderado de uma força maior. Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Nem sempre na história do mundo foi assim. Né? Sabemos que houve uma concentração muito forte numa certa época no monarca, no ditador, no rei, né? Num presidente concentrador de poderes, só no executivo. E aí, revoltas populacionais acabaram fazendo com que fosse criado aí o legislativo, também com funções de judiciário, e aí houve mais um desmembramento para um outro órgão governamental chamado judiciário. Então as coisas foram se desmembrando, porque as funções principais do Estado fossem sendo separadas. E vocês detectam isso na União e nos estados. Mas o município, por exemplo, não tem o judiciário. Mas, Hamilton, tem lá o juiz que julga minhas causas, está lá, está sempre na comarca, né? Está lá me atendendo, ele julga causas municipais. Quem é ele? Né? Ele é um servidor público estadual, pertencente a um órgão público estadual. Ok? Judiciário, então, não tem nos municípios. A administração pública indireta, o que eu falei ali de cima do executivo, nós estamos tratando da administração pública direta. Tá? Quando tem uma indireta, são aqueles braços especializados que o Estado ele não quer ou não tem condições, né, de manter uma estrutura dentro da sua máquina governamental especializada. Então é interessante ele separar. Ao separar, ele cria uma administração indireta.
dando uma certa liberdade para aquele autarquia ou para aquela fundação, para aquela empresa pública ou sociedade de economia mista, que são aquelas outras duas siglas ali. O exemplo clássico de autarquia é o nosso INSS. Imagina o INSS dentro do Ministério da Previdência ou dentro do Ministério da Saúde. O que seria de burocracia dentro do INSS? Em certas matérias tem que ter uma especialização, senão não funciona. Mas o que determina uma coisa ou outra? É a prática, é a sensibilidade, é a percepção. Anos e anos tentando fazer de uma forma, a coisa se avoluma de tal forma que chega a uma conclusão de que tem que separar. E a separação é feita no decorrer da história. Tá? Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal, né? E de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Tá? Temos outras tantas, né? Algumas delas, inclusive, numa história recente, privatizada, né? Que foi a Vale do Rio Doce, por exemplo, e outras tantas. Órgãos. Gostaria de me ater a esta classificação, órgãos públicos, porque muito se debateu aqui, agora há pouco, na parte da manhã, sobre competências da secretaria, dos conselhos estaduais e conselhos municipais. Certamente, se estivéssemos em outro âmbito, né, se estivéssemos no âmbito, a maioria fossem conselhos estaduais ou conselhos federais ou conselhos nacionais, estaríamos reclamando muito dos municipais, né? Já que estamos nos municipais, reclamamos dos estaduais. Normalmente é assim, né? Mas a história da teoria do órgão, ou órgão público, significa o seguinte: nós todos, agentes públicos, somos de uma certa forma órgãos públicos. Exemplo, como eu disse ali, Tribunal de Contas é um órgão público do Estado de Santa Catarina. A pessoa jurídica é o Estado de Santa Catarina. Um órgão público é o Tribunal de Contas. Muito bem. O plenário do Tribunal de Contas é um órgão público dentro do Tribunal de Contas. A Diretoria Geral de Controle Externo, já não estou descendo na hierarquia, é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas. A Diretoria, por exemplo, de Controle da Administração Municipal, DMU, também é um órgão vinculado à DGCE. A coordenadoria dentro, e por aí vai. Cada agente público é um órgão público. Essa é a teoria do órgão. Para que isso nos serve? Justamente para saber de quem é a competência. Porque a lei ou um regulamento, um decreto, uma portaria vai dizer quem é o competente. E aí aquele regulamento vai dizer a quem eu vou cobrar, a quem eu vou recorrer. Ok? Por exemplo, de manhã, isso é bom quando a gente assiste as palestras que nos antecedem, porque a gente toma isso como exemplo, né? Muito se falou sobre a história das diárias. Bom, né? Compraram passagem e pagaram, me parece, diárias num período que não correspondia exatamente ao período do evento. Muito bem. Existe um órgão, uma secretaria, que talvez vocês já saibam quem é. Dentro dessa secretaria tem uma coordenadoria. Dentro dessa coordenadoria tem um órgão especializado, e dentro desse órgão especializado tem alguém com um nome, sobrenome, com matrícula, que fez essa compra, né? Claro que não dá para voltar no passado e dizer, recompre, não é isso, mas serve como ponto de reclamação. A gente sabe quem é, né? A gente sabe a pessoa, ou pelo menos o grupo de pessoas que fez isso. Então serve como uma forma de reclamar. Para quê? Não para consertar o passado, mas sim para delimitar o futuro, para traçar uma fronteira, e certamente o órgão tenderá a não mais fazer isso no futuro. A mesma coisa em relação ao Ministério Público, câmaras municipais, secretarias municipais, são todos órgãos públicos. Tá? Como nós temos um tempo razoável pela frente, e parece que vamos até às 15h30, né? Gostaria que vocês ficassem bem à vontade para fazer as perguntas que vierem à cabeça. Tá? Você frisou numa coisa muito importante ali. O Estado brasileiro hoje é tão grande, tão burocrático, que hoje os órgãos não sabem quem é o competente e quem não é, para julgar as coisas que acontecem. É verdade?
O seu nome, como é que é, por gentileza? Walter. Justamente, essa é a grande briga, não vou dizer filosófica, mas de teoria política. Ou você reduz o tamanho do Estado, ou você aumenta o tamanho do Estado. Se a linha de pensamento da pessoa que está governando é reduzir o tamanho do Estado, o que ele vai fazer? Ele vai vender o máximo possível, vai terceirizar o máximo possível, tá? Se a ideia, o que vige na cabeça do gestor é aumentar o tamanho do Estado, porque ele enxerga que na economia ou na iniciativa privada ele não exerce isso com competência, ele tende a inchar o Estado. Mas você tocou num outro assunto também, além dessa parte de divisão filosófica de atuação, né? É quando há sobreposição de funções. Às vezes você tem um órgão fazendo uma coisa, o outro órgão fazendo a mesma coisa, né? Percebemos isso, inclusive, aqui no Tribunal de Contas, isso que é um órgão relativamente pequeno, né? Mas tudo isso é a experiência que vai consertar, né? Muitas vezes tínhamos uma diretoria fazendo auditoria num órgão, na semana seguinte, outra diretoria fazendo uma outra auditoria no mesmo órgão, com um enfoque um pouquinho diferente. Aí isso a gente vai percebendo com o tempo, a gente ajusta isso, faz uma coordenação, né, uma centralização das auditorias, e aí a coisa fica mais regulamentada, né? Mas que existe esse problema, existe, com certeza. Porque na verdade... Especialmente na área de saúde, né? Sim. Onde tem uma responsabilidade da União, a responsabilidade do Estado e a responsabilidade do município. E a reclamação nossa é justamente isso, né? Pô, tudo cai no município. E a responsabilidade dos outros? Como é que fica, né? Verdade. Né? Mas vale a reclamação. Eu sou de Garopaba, Elcita. Não consegui localizar ali atrás. Garopaba, Sim. Elcita, presidente do Conselho e conselheiro estadual. O senhor colocou aí que foi essa divisão de ações do Estado, município e etc. a mais. Me cabe aqui uma preocupação. Por que, então, se o juiz ou o judiciário ou a promotora são funcionários estaduais, por que, então, eles agem e determinam que o município pague uma internação num super hospital quando a família exige, supomos, é o caso dos psiquiátricos, etc., ou se chama a judicialização, os municípios não estão mais suportando. Apenas isso eu pergunto e o senhor, por favor... Assim como eu trato vocês de vocês, por favor, trate de Hamilton ou você mesmo, tá? Não precisa chamar de senhor. Então, faz favor. A senhora tocou num dos maiores problemas hoje em matérias de saúde no âmbito municipal. Tá, Milton, você falou o óbvio, né? E a solução? Não tenho. Não tenho. E não se vislumbra solução a curto prazo, tá? Por quê? Há várias situações em jogo. A própria doutora Ana Luísa, hoje de manhã, e isso foi uma parte interessante, ela colocou que naquele sistema de perguntas, né, que a gente tem que ter uma visão mais geral da situação. Vejam o seguinte, ao mesmo tempo em que nós adotamos uma política pública em matéria de saúde, nós queremos adotar aquela política pública que atinja o máximo de pessoas possível, certo? O máximo de pessoas, né? Um benefício grande, tá? Ao mesmo tempo que tem isso, ao elegermos uma política pública, isso a gente não pode ser ingênuo de não acreditar que isso acontece. Quando elegemos uma política pública, estamos dizendo sim para uma e não para outra. Quando falamos sim para um grupo de pessoas que serão beneficiadas com aquela política pública, sem querer, inconscientemente, a gente está dizendo não para outras. Porque não tem dinheiro para tudo. Não tem tempo para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Tá? Então, é isso. É questões de opções. Quando o juiz recebe uma demanda, e ele não recebe uma demanda coletiva, muitas vezes ele recebe uma demanda individual, é alguém que vai apresentar um laudo em que ele precisa tomar o remédio, ele precisa fazer a cirurgia em 24 horas, senão ele vai morrer.
qual é a postura do juiz? Bom, o juiz sabe que o orçamento do ano do município é, sei lá, centenas, milhares de reais. Será que ele não pode dispor, sei lá, de 20, 30, 40 para garantir a vida desse cidadão? O juiz não vai pensar duas vezes, ele vai deferir. Tá? O problema é que está acontecendo algo pernicioso, tá? Fraudes, do tipo um conluio entre certas, e isso não é novidade, isso vem sendo matéria de debate fortíssimo em esferas judiciárias, inclusive, tá? Em que há um conluio entre alguns médicos, algumas empresas farmacêuticas, alguns hospitais e por aí vai. De forma que os médicos têm receitado medicamentos, têm receitado próteses, que não necessariamente são necessárias naquele caso, né? Só porque o médico ou aquela associação acaba gerando um certo lucro para aquela pessoa que está indicando, tá? E por aí vai. Então é uma discussão que tem que agregar muitos agentes da sociedade, inclusive vocês, né, para discutir isso, discutir com o Poder Judiciário, discutir com a área médica, discutir com hospitais, discutir com empresas farmacêuticas, para saber qual seria o ponto de equilíbrio. Não dá para simplesmente negar as liminares, porque daí você estará condenando muita gente à morte, mas também não dá para deferir todas. Qual que é o ponto de equilíbrio? É muito difícil saber. Muito difícil. Tá? Mas a senhora tocou num dos problemas mais graves hoje, inclusive em matéria orçamentária. Porque imagina, o orçamento é aprovado no ano anterior, imaginando que o gasto vai ser de X. Aí começam a ter liminares, e a liminar não tem dotação orçamentária, simplesmente tem que gastar e pronto, tá? E aí vai, por aí vai. Tá? Ô Hamilton, meu nome é Rose, eu queria que tirasse uma dúvida, não, quase certeza disso. Por que dos 3 estados aqui do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina, por que Santa Catarina, quando vai repassar o recurso para a estratégia de saúde da família para o município, né? Quando repassa para o município, para a estratégia de saúde da família, é o menor de todos, é Santa Catarina, que repassa. É ridículo que repassa. Isso já foi falado na conferência. Sim. É uma briga que eu acho que não só de Florianópolis, mas acho que deveria ser de todos, que é uma vergonha que o Estado passa, mínimo que eles passam para cada equipe de saúde da família. Eu gostaria de saber o porquê disso. Sim. Rose, e já dou um recado para vocês que eu deixei de dar no início, tá? Tem certos conhecimentos que eu tenho e outros não, né? Esse é um deles que eu não tenho. Tá? Eu não sabia desse detalhe, tá? E também não sei a justificativa também do porquê repassar menos, tá? Talvez alguém saiba, alguém possa complementar a tua resposta, mas realmente eu não sei. Mas vale o registro, tá? Vale o registro, vai ficar gravado. E outra pergunta também. Sim. Por exemplo, o SUS, as 3 esferas, às vezes elas não falam a mesma língua, né? Tipo assim, aqui em Florianópolis, o sistema de informatização dos 50 e poucos postos, ele por exemplo, se uma pessoa atendida lá nos ingleses, e esse cidadão está lá nos ingleses é o norte, for lá para o sul, vai lá no computador, pelo nome e tal, já sabe qual foi a medicação, qual foi o tratamento. Eu gostaria de saber por que assim, o Estado ele não se mobiliza nesse sentido de fazer um sistema, podia ser até igual o de Floripa que tem de informatizar. Por exemplo, que às vezes o cidadão está lá fazendo tratamento lá no estado e às vezes ele faz no município e os dois não falam a mesma língua de medicamentos, de tratamento, enfim. Isso aí já gera gasto, né? Às vezes até demais. Não, fica o registro, porque se alguém do Estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde puder responder, né, para essa senhora, ou então pode assistir depois no YouTube, que vai ser filmado e disponibilizado lá. Aí a senhora diz, assiste o minuto tal da palestra tal e me responde essa pergunta. Ou de repente, né, nos comentários lá, dá uma curtida também. Sim. 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 Não, é perfeito, mas claro, tem algumas questões que eu tenho conhecimento e outras não, né? Não sei por que o Estado repassa menos, né? Na verdade, assim, não é nenhuma, é uma reclamação,
mas ao mesmo tempo é uma perspectiva de melhora para o futuro. É uma sugestão que a senhora está fazendo e que deve chegar aos ouvidos de alguém, né? Certamente, o pessoal todo que está ouvindo, inclusive eu, se tivermos uma oportunidade de contactarmos com alguém da área de saúde, lembraremos dessa intervenção. Tá? Só complementando, meu nome é Bernard. O ridículo repasse para os ESFs, o Estado está 4 ou 5 meses atrasado no repasse. Em outros artigos também de convênios que fez, os hospitais com convênios de alto custo estão 4 meses atrasados. O pessoal da hemodiálise aí com verba federal não está recebendo. E os municípios que são a ponta têm que acabar financiando, sob pena de pessoal da hemodiálise especificamente ir a óbito. Tá bom. Obrigado também. Vamos um pouquinho adiante. Muito bem. O que é o regime jurídico? É todas as leis que regulamentam o direito administrativo e é onde vocês podem consultar para saber as competências, por exemplo, de órgãos, de poderes, o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Claro que o contato maior que vocês têm é no regimento interno, é na lei orgânica, né? Lidam com isso diariamente, com a lei 8080 e por aí vai. Mas o arcabouço jurídico que nós temos disponível, ele é gigantesco, tá? Partindo do item 2, que depois eu vou voltar para o 1. Começando na Constituição da República, entre os artigos 37 e 41, vai regulamentar a área da administração pública, tá? A área de saúde foi tratada na parte da manhã, na área da administração pública é o 37 a 41, as responsabilidades dos servidores públicos, como é que eles ingressam, como é que eles saem, quando tem concurso público, quando não tem, qual é a forma de prestação do serviço público, se deve ser demorada ou rápida, e por aí vai. Temos as leis de licitações, que é aquele número ali, 8.666, de concessões de serviço público, de organizações sociais, alguns municípios têm, principalmente hospitais, né? Chapecó, Joinville, me parece, 3 ou 4 talvez, as OCIPs e a mais recente, organizações da sociedade civil, todos com a sua lei. Tá? É interessante quando vocês ouvirem falar dessas instituições, pegar as leis, dar uma olhada lá, como é que é a composição, o que eles podem fazer, o que não pode, para saber conversar com o pessoal. Tá? Leis orgânicas municipais também é uma fonte de informação, e leis específicas, principalmente em matéria de servidor, que são os estatutos municipais, procedimentos, provavelmente, eu preciso de um procedimento para expedir uma licença no município. Cada município tem o seu procedimento. Tá? E de processos também. Muito bem. Vou me ater um pouquinho lá nos princípios constitucionais. Tá? Muitos de vocês já ouviram falar desses princípios e a gente pode debater um pouquinho algum caso em particular ou outro. Tá? A sigla, não sei se foi feito de propósito. Alguém gostaria de fazer uma pergunta antes que eu ingresse? Hamilton, meu nome é Antônia, sou conselheira de saúde do município de Joinville. A minha pergunta é a seguinte: na Conferência Municipal de Saúde, nós aprovamos que as unidades de saúde tenham um orçamento para gastos com atividade de educação e saúde, atividade de promoção da saúde na unidade. E aí esse item foi aprovado na conferência, foi aprovado depois no Conselho Municipal de Saúde. E agora o que tem sido dito é que não tem como a unidade de saúde ter um orçamento próprio. Queria que você falasse um pouco disso, porque acho que entra aqui na questão da lei de licitações. Se é possível, como é que licita isso, como é que acontece esse procedimento? Ok. O interessante das perguntas é o seguinte, muitas vezes não dá tempo da gente chegar até o final, mas as perguntas acabam entrando na alguma dúvida, né, antecipando alguma matéria, o que fica a apresentação bastante interessante. Tá? Essa matéria basicamente, um destaque orçamentário para um fundo, é um fundo ou conselho, a senhora falou? Para o Fundo Municipal de Saúde, tá? Esse destaque tem que existir, tá?
tudo bem. Qualquer destaque orçamentário, assim, ó, o que eu entendi foi no âmbito da autonomia, dar autonomia ao conselho, é isso? Não, é isso. A comunidade. Eu tenho Fundo Municipal de Saúde, né, que tem o seu orçamento, que faz a prestação de contas de acordo com a legislação e tal. Quero destinar uma parte do dinheiro da atenção básica, tá, para cada posto de saúde, para que o posto de saúde desenvolva ações de promoção. Porque o que acontece na vida real? Pelo menos lá em Joinville acontece isso. Por exemplo, Outubro Rosa. Cada unidade de saúde, os funcionários financiaram a campanha do Outubro Rosa, porque não tinha como o gestor financiar. No Novembro Azul aconteceu a mesma coisa. Em cada ação de educação e saúde, por exemplo, que faz uma vez por semana com pessoas com diabetes, os funcionários do posto compram frutas que precisa para o café da manhã. E aí, como é que faz isso para que... Isso lá na década de 90, tá? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde e a gente pegava dinheiro do fundo, né, e dava para a unidade trazia a nota e a gente prestava contas. Mas depois da lei de licitações, isso não pode mais. Então, aonde é que a gente consegue? Porque, por exemplo, os agentes comunitários compram coisas, os enfermeiras, os técnicos, os médicos. Pois é, naquilo que está autorizado pela lei orçamentária, né, é possível comprar. Por exemplo, o aparelhamento dos conselhos municipais de saúde. Na verdade, não é um aparelhamento privado, é um aparelhamento público, né? O gasto é público. Tanto é que o próprio deslocamento dos conselheiros para as conferências é um gasto público, não é um gasto particular. Alguns, obviamente, que acabam ficando um dia a mais e tal, acabam pagando o próprio bolso. Mas é um gasto público, né? Da mesma forma como são esses gastos aí, sejam eles quais forem, tá? Se quiser fazer... aí não estou discutindo se ele é legítimo ou ilegítimo. Isso vai da avaliação do caso concreto, tá? Mas querendo gastar qualquer coisa, tem que entrar no orçamento geral, tem que ter autorização e, digamos assim, se no município tiver o mesmo tipo de gasto, digamos, alimentação, né? Como querem fazer em algumas situações, né? Alimentação. Porém, o gasto alimentação ocorre em diversos setores, em diversas secretarias. Então tem que ser uma ação conjunta da própria prefeitura para adquirir aquilo ali e aí distribuir para esses setores que necessitam, tá? Aí que entra a licitação. Porque o que acontece? Se você fracionar, claro que temos exceções para isso, tá? Como, por exemplo, um sistema de adiantamento. Não sei se nesse caso se encaixaria adiantamento. Me parece que não, porque seria um gasto imediato, né? Tem que gastar agora, foi inesperado e por aí vai. Se eu começar a fracionar, por exemplo, por unidade de saúde, o que eu posso ter? Eu posso ter vários pequenos gastos que somados, aí teremos uma tela para isso, tá? Chegaríamos em uma possibilidade da incidência de uma modalidade licitatória. Se o gasto chegou naquele patamar, digamos, convite ou tomada de preços, quem vai ser punido é o gestor principal, ou pode ser o secretário municipal, ou pode ser o próprio prefeito, tá? Porque não fez a licitação e deixou gastar todas aquelas pequenas unidades que no somatório seria uma modalidade licitatória, tá? E uma compra direta, por exemplo, que tem um valor X, é possível fazer uma compra direta destas? É possível nos casos especificados pela lei. Tá? A lei é a lei de licitações, 8.666. Aí o artigo 24 é que vai dispor sobre algumas possibilidades da licitação ser dispensada. Há um outro artigo, que é o 25, quando não há competição. Você olha para o mercado, precisa comprar tal produto, olha para o mercado e diz... Só tem um que vende, então não tem competição, compra direto, né? Há aquelas possibilidades, isso eu já estou adiantando uma tela posterior, em que o gasto é tão pequeno, que seria em torno assim, de R$8.000 por ano, né, em que a licitação também é dispensável.
mesmo havendo concorrência no mercado, se as tuas aquisições ficarem até R$8.000, né, você pode comprar diretamente, tá? E foi o que eu falei antes, né? Começa a gastar em pequenas unidades, quando chega no final do ano, para fechar a conta, está lá em 10.000, em 30.000, em 40.000. Aí quem pode ser prejudicado é o gestor público, tá? Então, os princípios. Até parece que o Constituinte fez de propósito, tá? É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência. Tudo isso, não só o gestor público, mas qualquer servidor público, considerando de uma forma bem estrita, é o servidor público que faz o concurso ou é nomeado para cargo comissionado, como também qualquer outro que atue junto ao poder público. Deve respeitar esses princípios. Mas o que são esses princípios? Assim, o que é? É onde eu quero chegar? É de onde eu parti? É a forma como eu atuo? É um pouco de cada coisa. Tá? Mas normalmente se encara esses princípios, e o próprio nome já diz, é o princípio, é o início, é a base, tá? Como se fosse uma forma, vamos comparar com uma forma de pão, né? Você tem que atuar, praticar os seus atos, ser um gestor público, fazer contratos, fazer concurso público, fazer licitações nessa moldura chamada LIMP. Ele tem que ficar dentro da legalidade, ou seja, não pode extrapolar a legalidade, não pode fazer contratações fora do que a lei autoriza. Tem que ser impessoal, ou seja, não posso indicar uma pessoa fora das permissões da lei de licitações, por exemplo. A lei de licitações diz que até R$8.000 eu posso escolher o meu fornecedor, então eu posso escolher qualquer um, né? Mas acima de R$8.000 eu já não posso fazer isso. Então, se eu escolher, estou extrapolando, está ferindo o princípio da impessoalidade. A moralidade é um pouquinho mais complicado, né? Porque o que é moral para um, às vezes não é moral para o outro. Mas o que a gente tem, de uma forma geral, como fonte de informação, seria a lei da improbidade administrativa. Ali nós temos alguns parâmetros que a gente possa se basear para dizer o que é uma medida proba ou não. Por favor. Moralidade, impessoalidade, eu não entendi isso. Os cargos comissionados são um problema ou uma solução? Eu acho que é um problema. Porque é muito carro comissionado, gente. Vamos. Aí cadê a impessoalidade? Não, porque não é isso que tu fala ali. Tô errada, gente? Não, tô certa, não tô? Porque... Ô, gente, vamos ver isso daí, hein? Não, muito bem. Por que a pergunta, tá? Por que a pergunta? Não, a pergunta... Vejo que aquele método de fazer a pergunta, a pessoa já altera a própria pergunta, né? A própria resposta. Quando eu perguntei, qual é o problema? Eu quero comissionar, é ter ou não ter? Aí a senhora mesmo já respondeu, é muita quantidade. Eu acho que não deveria nem ter, para ser honesto, né? Bom, mudamos de novo, então. Mas é difícil. O certo é não ter, né? Tá. Por que se criou isso? A experiência não tem. Eu acho que a senhora tem razão, em parte, né? Acho que o cargo comissionado, ele é muitas vezes condenado pelo fato de ser amigo ou indicado daquele gestor, mas a gente associa somente à primeira parte. Ele é amigo, quer favorecer, ele é uma pessoa incompetente, mas muitas vezes não é, tá? Em certas situações é necessário uma afinidade entre aquele que é eleito e aquele que vai gerir determinadas pastas, tá? E a lógica também, não estou defendendo o cargo comissionado da forma muito elastecida, mas na verdade em certas posições autorizadas pela Constituição são necessários. Veja bem que quando um gestor entra, e gestor, estou falando prefeito, governador, presidente, presidentes de assembleia, deputados, vereadores, que também têm a competência de nomear os comissionados, eles são eleitos pelo povo. Não foi um voto de confiança que o povo deu àquele cidadão para ele ser guindado a prefeito municipal? Sim. Então, a nomeação que ele fizer para um cargo da sua confiança,
um secretário de saúde, por exemplo, um procurador geral jurídico, um secretário de administração, tem que ser uma pessoa de confiança dele. O que não significa dizer, essa palavra confiança não é igual a pura amizade ou incompetência, tá? Porque se ele indicar o incompetente, na verdade a gestão dele será incompetente. Então, né? Então, não casa propriamente esta ideia, essa ligação direta entre confiança e incompetência, né? Mas é claro que temos situações em que há um exagero. O próprio Supremo Tribunal Federal já traçou um parâmetro, ainda que criticável, mas ele é um parâmetro, tá? Em alguns órgãos ele pode ser exagerado, em outros não, mas é o meio a meio. Meio a meio. Não pode extrapolar esse meio a meio. Se tiver mais comissionados do que efetivos, temos um problema naquele órgão. Ah, mas Hamilton, meio a meio? Então vai ter um chefe, um cacique e um índio? Não, é um parâmetro, tá? Dependendo do órgão público, é assim que acontece, em outros órgãos não é assim que acontece. Vai depender da vontade de continuidade que aquele órgão público quer ter, tá? Por que continuidade? Alguns postos podem ser alterados, outros não, tá? Postos que podem ser alterados é aqueles que não vão gerar uma solução de continuidade. Foi o que a doutora Ana Luísa falou hoje de manhã, né? Por isso a história da eleição não ser coincidente com o mandato do prefeito, sempre pegando um período e outro, né? Por quê? Para dar aquela sensação de continuidade. E olha que são eleitos, né? Mas serviria também para comissionados, né? Então, fica digamos assim, uma quantidade de servidores suficiente para continuar o serviço, mudando alguns postos chaves para, digamos assim, implementar a nova política que se quer implementar, né? Ruim seria também se o prefeito municipal não pudesse alterar nada. Ele ficaria refém da situação já posta, né? Aí ele poderia ter ideias maravilhosas pregadas na eleição e a administração pública ser completamente refratária. E aí ele não consegue fazer nada, frustrando a expectativa social na eleição daquele sujeito. Ele poderia aproveitar melhor ou mais os que já estão, né? Tem tanta gente com experiência que a gente sabe, a gente vê isso no dia a dia, né? Todas as pessoas com experiência que existe não aproveitam a prata da casa, aí bota aqueles incompetentes, aí fica uma gestão que é uma porcaria, e aí quem sofre quem é? Somos nós, né? Vai casar caso, né? Sim, é. Por favor. Se o Tribunal de Contas faz. Eu, em particular, não faço, mas o Tribunal de Contas faz. Pois é, já é uma ótima oportunidade para as 3h30 da tarde comunicar isso para o Rafael, que ele é ouvidor do tribunal, né? Já vai dar a dica de como comunicar o tribunal em sigilo, tá? Porque a situação é similar com o que a doutora Ana falou hoje de manhã, né? Quando se quer denunciar um médico, agora, e se o médico é o único médico do município? Isso acontece, não acontece? Não tem um único médico ou dois? Pode acontecer. E porque aí? A gente vê, Hamilton, o seguinte, tem uma lei que ampara, né, sobre o nepotismo, né? E não é só na saúde, é em todas as áreas. A gente vê o cara assume uma secretaria, leva um monte de parente lá para dentro. Daí fica se questionando a questão dos cargos comissionados, né? Que nem você falou, nem todo, eu já trabalhei muitas vezes em cargos comissionados, nem todo comissionado é corrupto, né? Nós não somos, né? E defendo a tese que é o seguinte, que se também, nesses concursos públicos, quando se botar um secretário, vê se não tem um monte para fazer concurso público parente dele lá também, né? E o nepotismo é crime. Não, é uma situação que acontece, tá? O nepotismo é uma onda que está vindo de uns anos para cá, né? Por conta principalmente de uma decisão do Supremo, e a partir dessa decisão o Ministério Público tem atuado bem forte nesta linha, mas é uma onda, né? Atinge uns primeiro, outros depois, né? Mas tem uma mudança se operando. Emerson, por gentileza. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde. Só uma coisa que a gente não pode perder de vista.
independente da questão de percentual ou outra situação, a regra estabelecida na Constituição é o concurso público. Primeira questão. A própria Constituição define situações em que pode haver comissionados. Então, nós precisamos primeiro respeitar isso. A regra é o concurso público, direção, chefia, assessoramento de nível superior, podemos enquadrar os comissionados. Agora, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. Colocou uma pessoa com a visão de ser de minha confiança para ser contador, tesoureiro e dezenas de outros cargos, essa situação está irregular. A própria Constituição já traz alguns parâmetros, alguns limites para o gestor. Muito bem. O Emerson, meu colega aqui do Tribunal de Contas, auditor também, e coordenador de umas coordenadorias da diretoria de municípios. Então, não foi uma pergunta, foi uma complementação. Obrigado, Emerson. Assim que possível, pode colaborar também. Tá? Como o Emerson disse, a própria Constituição já dá o parâmetro, né? São cargos de chefia, assessoramento, direção. Então, não é para qualquer coisa, né? Por exemplo, nós temos um tesoureiro que não, né? Tesoureiro, contador, certos servidores públicos que não assumem funções de direção, chefia e assessoramento. Então, não está autorizado nomear como cargo comissionado essas funções. Tá? Tem que ter uma função especial para esse tipo de função. Assessoria, direção e assessoramento. Em relação à publicidade, que é um outro princípio, vemos que os dados do poder público têm que ser publicados. Isso a gente já sabe no Diário Oficial e tal. Mas esse princípio está sendo cada vez mais ampliado, até pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí veio agora, bem recente, a Lei de Acesso à Informação, né? Que todas as informações devem ser divulgadas principalmente em sites. Se a informação não estiver no site e for requisitada por qualquer cidadão, independentemente de justificativa, tem que ser concedido. Então tem pedidos de toda a ordem, né? Alguns podem ser atendidos, outros não, né? Mas na medida possível todos têm que ser, e num prazo de 20 dias, e por aí vai. Então, quando a gente trata de princípios, veja que o princípio é uma coisa é uma ideia abstrata, é algo pairando no ar, é o ideal. Esses princípios precisam ser concretizados através de ações, seja principalmente através de leis, através de regulamentos, através de ações judiciais, e por aí então vai se traçando um caminho, vai se concretizando a estrada daquele princípio. Mas ele por si só não é raramente aplicável. Por isso a dificuldade às vezes de você, mas essa atitude não foi moral, não está dentro da moralidade. Mas a moralidade, eu tenho um ponto de vista, o outro tem um outro ponto de vista, né? E por aí vai. Deixa eu ver se me falha. Tem um questionamento, olha só que interessante. Se a divulgação do ato administrativo, né, um ato público, pela Voz do Brasil, já respeitaria por si só o princípio da publicidade. Voz do Brasil, âmbito nacional. O que o judiciário falou? Pode até divulgar, mas é insuficiente. Então, estão vendo? Assim, claro, se a gente... E não tem nenhuma lei que diga isso. Mas teve um momento em que houve a divulgação de um ato pela Voz do Brasil, aí alguém questionou, né? Não, mas esse ato não é válido, não houve publicação, não houve publicidade a isso, não deram ampla divulgação. Aí foi levado ao judiciário, provavelmente a advocacia, né, da União, provavelmente, disse, não, a gente divulgou, tem âmbito nacional, imagina, é melhor que diário oficial, né? Melhor que diário oficial. E o judiciário disse, não, é insuficiente. Então vai de demanda em demanda, vai de decisão em decisão, e a gente vai colher essas informações para pavimentar essa estrada. Hamilton, sim. O Brasil hoje é um país repleto de leis, né? É lei em cima de lei, e muitas vezes o julgamento se torna, às vezes, inviável, porque é tanto tempo que as pessoas, às vezes, elas não acreditam mais no judiciário. Porque para cada lei existe uma lei. Pode perceber isso. Porque entra no processo no judiciário. Ali tem habeas não sei o que, habeas corpus, habeas data, habeas não sei mais o que. Nunca é julgado.
Sim. É um país burocrático. Não, e... Um país grande, né? E eu tenho uma notícia triste. A situação vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai. É só vocês acessarem o site, isso não é nenhum segredo, nada. No próprio site do Tribunal de Justiça, eles têm uma coisa chamada processômetro. Uma coisa assim, é entradas e saídas de processos. Sempre a barra das entradas é maior que a da saída. Ou seja, o estoque de processo está cada vez maior. Tá? Graças a uma atuação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza os tribunais de justiça, os órgãos do Poder Judiciário, ele tem batido bastante nessa tecla da celeridade do processo, tem que julgar processo antigo e tal, antes do novo, e tem que baixar o estoque. Mas mesmo com essas metas, mesmo com essa tentativa de imposição de metas, não tem dado certo. A situação está bem difícil. Por que até? Em parte por culpa do próprio Poder Judiciário. Claro. Porque eles acabaram se arvorando ou se arregimentando de certas matérias que poderiam não estar no Judiciário. Né? Certas demandas não precisariam estar lá. Né? Podem ser solucionadas em outras instâncias. Isso digamos assim, seria uma política judiciária de atuação. Né? Vou dar um exemplo, tá? Não é, eu acho que o exemplo nesse lado pode ser infeliz, mas acaba atravancando o judiciário de uma certa forma. Por exemplo, demandas com bancos, seguradoras, com o próprio Estado, são demandas gigantescas. A maior quantidade de processos são processos de poucos clientes. Bastaria talvez criar instâncias de solução de conflitos para esse grupo de pessoas, tá? Para esses clientes. Um outro exemplo, mas é um bom exemplo, é o Juizado Especial de Pequenas Causas, o Juizado Especial Civil ou Criminal. O Judiciário acabou abarcando uma determinada área boa para a sociedade, atende uma parcela da sociedade, mas acaba atravancando de uma certa forma. Ô, Hamilton, o próprio culpado disso aí é o Judiciário, porque o Judiciário aceita esse tipo de coisa. Não é verdade? Por exemplo, o caso do Supremo. Né? O Supremo aceita, por exemplo, uma ação lá contra uma pessoa que roubou uma lata de margarina. Podia ser solucionado aqui embaixo. Muito bem. Aproveitando a tua colocação, né, que é mais uma indignação do que propriamente uma pergunta. O último princípio é a eficiência. Viu como eu fiz o gancho? Né? A eficiência. Para a gente passar para outra tela. Né? A eficiência. O judiciário está sendo eficiente ou não? O município está sendo eficiente ou não? A Secretaria Municipal de Saúde está sendo eficiente ou não? Pessoal, e aí está o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É uma expressão qualquer, né? Depende do critério. Se você eleger um critério quantitativo, você vai avaliar a eficiência pelo critério quantitativo. Se for um outro critério, vou começar a trazer para o campo já da saúde. Uma coisa se a eficiência quanto mais eu gastar em saúde, melhor. Estou sendo eficiente, estou gastando, né, acima do teto. Imagina, quebra o telhado e joga o gasto lá para cima. Alguém pode dizer, não, mas não está sendo de qualidade. Mas o que é a qualidade? A qualidade é reduzir a mortalidade de infantil. Materna é um critério das crianças até a faixa de idade tal. Ou em certas doenças, se ele consegue ter uma sobrevida maior, um período de cura, e por aí vai. Imaginem critérios, tá? Ao eleger o critério, vocês estão determinando se aquela ação é eficiente ou não. Então, esse é o trabalho também dos conselheiros. Dizer, não, mas o prefeito vai dizer, não, mas eu gasto tantos R$1.000 com saúde. Ele está usando um critério quantitativo. Tenham vocês uma carta na manga. Sim, mas o que reduziu aqui? Mas eu contratei tantos médicos, eu contratei tantos enfermeiros. Muito bem, isso aumentou o gasto de saúde, mas isso representou em diminuição de alguma internação, a diminuição de uma doença, ou até mesmo a instituição de um programa, né, de vacinação.
Alguém já viu o resultado? Né? Eu não costumo acompanhar isso, mas normalmente assim, nós temos um público a ser abordado. Esse público, digamos assim, apresenta certas doenças. Depois do programa de vacinação, o que se espera com o programa? O que se espera? Diminuir a quantidade de doenças, diminuir a quantidade de internações, diminuir tal. Aumentar a saúde. E temos que ter avaliação disso. E investir na prevenção, exatamente. Então, isso tudo está dentro do princípio da eficiência. Vai depender do critério a ser eleito. Agora entramos numa outra ferramenta que eu gostaria de passar para vocês, tá? Por que eu digo ferramenta? Porque depois vocês vão pegar essa ferramenta e compreender melhor como é que a coisa funciona no poder público. Vamos falar sobre atos administrativos. Os atos administrativos, o que é? É a forma que o poder público tem de se relacionar com todo mundo. Com todo mundo, tá? A indicação do Oswaldo para eu palestrar aqui para vocês hoje foi um ato administrativo. Estou aqui, não estou lá. Então estou deixando de fazer alguma coisa para estar aqui, tá? Um ato de nomear um servidor, o ato de demitir um servidor, o ato de demolir uma casa, de fechar um restaurante, de construir uma unidade de saúde, de abrir uma licitação, de assinar um contrato. Vão imaginando coisas. Todos atos administrativos. Tá? É a forma de comunicação que o poder público tem com o resto do mundo. Eu vou destacar algumas coisas desse ato para vocês olharem ele com outro olhar a partir de agora. Tá? Dentre os elementos, por exemplo, cada doutrinador vai... um coloca 5 elementos, outro coloca 6, outro coloca 7, outro coloca 3. Eu destaquei, o que eu reputo para essa apresentação, os mais importantes e que poderiam estimular uma certa curiosidade em vocês. O elemento, o que é? O que é elemento? São as partes constitutivas de alguma coisa, né? A cadeira, por exemplo. Quais são os elementos de uma cadeira? É um braço de madeira, uma acolchoada, um plástico por baixo, um parafuso, tal. Esses são os elementos. Quando eu olho para um ato administrativo, as coisas não são tão óbvias assim, tá? Quais são os elementos de um ato administrativo? Eu estou destacando esses 3. Eles precisam existir no ato. E quando não detectarem nele, quem o expediu tem que justificar. Então, esse é o instrumento, é essa a ferramenta que eu estou passando para vocês. Quando forem cobrar e fiscalizar, mas está aqui o ato. Vocês estão com esse programa, estão exonerando alguém, estão demitindo alguém, estão admitindo alguém, estão fazendo tal ação. Mas qual é o motivo? Ou seja, o passado. Qual é o problema que vocês estão tentando resolver com este ato? Qual é o problema? Vocês estão nomeando este enfermeiro? Mas para quê? Para que isso? É para atender o quê? Mas está cheio aqui. Já tem... Vou fazer um exemplo bem exagerado. Mas tem 10 e não tem fila nenhuma? Por que não nomeia para lá? Entendeu? Qual é o problema a ser resolvido? Isto. Qual é o objeto? É o presente. É o que o ato manda fazer. Esse é o mais óbvio. Que você olha no ato, nomear, exonerar, contratar, adquirir. Né? Adquirir. Mas aquela aquisição visa resolver um problema do passado e você quer chegar aonde? Aí sim é a finalidade, é o futuro. Tá? Vocês estão abrindo... O prefeito vai abrir um novo programa na área de saúde, mas ele visa atingir... Aonde é que ele quer chegar? O problema está identificado, mas onde é que ele quer chegar? Ele só quer gastar mais em saúde porque eu meço a minha eficiência pelo gasto. Né? Não, a finalidade tem que ser, aí que está, trabalhada também no ato administrativo. Onde é que ele quer chegar com isso? Sim. Aqui em Floripa tinha promessa de campanha. Para levar medicamento em casa para os pacientes. Só que a gente sabe que foi feito um contrato de 3 milhões para atender 139 pessoas em todo o município. Porque os critérios que colocaram ali não vai atender. Por exemplo, uma pessoa que ela usa um medicamento de... o medicamento assim, dessas faixas de ansiolítico, para depressão, alguma coisa assim. Ela fica fora. Por exemplo, uma camada que é hipertenso diabético.
Se o médico for lá e ver que ela está descompensado, ela está fora. Então, assim, ó, resumindo, sobrou só 139 pessoas. Daí, na conferência, foi, eu acho, mais de 1.000 pessoas. Todo mundo levantou e a gente foi contra isso. Porque é dinheiro. Gente, botar dinheiro, 3 milhões é dinheiro, né? Para atender 139 pessoas. Então, acho que isso aí está dentro disso que tu estás falando. Exatamente. Investir em saúde. Mas tem tantas coisas para investir, né? A própria doutora Ana Luísa, na parte da manhã, disse que construir posto de saúde é fácil. Constrói, ergue lá, né? Faz a propaganda que vai construir ou vai adquirir um caminhão de saúde, um caminhão de vacinação, ou vai construir tantas unidades. Não é essa a questão. Ali é para fins de campanha, né? Mas o que vai manter aquele posto de saúde aberto é o gasto mensal, né? São as pessoas trabalhando lá dentro, são os medicamentos, é o acesso àquele local, porque também não adianta construir em algum lugar inacessível, né? Ou de pouco acesso, e por aí vai. Atributos é por que algo é conhecido, né? Algo que lhe é peculiar, algo que o caracteriza. Você olha para um ato administrativo e compara com outros tantos atos que tem por aí. Então tem algo especial nele que o destaca, digamos assim. E o que destaca é justamente aqueles itens ali, tá? Ele tem presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoridade. Só para explicar, tá? Presunção de legitimidade segue a seguinte lógica. O ato administrativo é expedido por um agente público, uma pessoa, né? Que trabalha ali porque fez um concurso público ou foi nomeada para um cargo comissionado. Essa pessoa foi nomeada ali por uma pessoa que foi eleita pelo povo numa eleição, né? Então o povo acaba legitimando toda essa cadeia toda essa relação de pessoas, toda essa relação de atos, digamos assim. Então por isso a presunção de legitimidade. Você não questiona previamente, mas ele pode fazer isso? E aí ele fala para o agente, prove que você é um agente capaz, prove que esse ato está dentro da legalidade. Não, ele expediu o ato, ele já é legal, ele já é presumivelmente legal, presumivelmente legítimo. Quem tem que provar que ele não é a parte que está contestando. Essa é a lógica. Para as ações do poder público terem uma continuidade, para não ficar aquele travamento todo, né? Quão ruim é quando, por exemplo, um programa governamental ou alguma medida de algum prefeito, governador, quer ser implementada e ela é contestada no judiciário. E aí o judiciário tem uma responsabilidade muito grande quando ele concede a liminar, tá? Principalmente quando ele suspende certas ações. Quando ele suspende, ele tem que detectar ali já algum indício de ilegalidade ou irregularidade. Porque ele tem que quebrar o princípio da legitimidade e da legalidade do ato, né? Não sei se me fiz entender, né? Mas o ônus da prova é invertido, né? Não é quem expede o ato que prova que ele é legal, e sim o outro que está contestando. É isso que é o princípio da legitimidade. Da imperatividade é que ele não vai pedir para ninguém autorização para expedir o ato. E ele pode fazer isso unilateralmente. Ele não faz assim, Ana, Sofia, o Marcos, eu vou te exonerar, né? A não ser que seja por pedido. Eu vou demolir, eu vou fechar o teu restaurante. Não precisa pedir autorização para ele. Ele vai, expede o ato e ele é um ato império. Aquilo ali vale por ele só, sem concordância do outro. Por isso o império, ele manda e a gente obedece. O ato manda e nós obedecemos, tá? Eu estou exagerando nas palavras, é para vocês firmarem o que é o império, tá? Imagina o império mesmo, o império é o ditador, né? Baixa o ato e a gente tem que obedecer. A autoexecutoriedade é justamente isso, ele é executável por si só. Ele não precisa se socorrer, por exemplo, do Poder Judiciário para praticar aquele ato. Usando o mesmo exemplo de um fechamento de um restaurante, por exemplo. Ele não precisa, eu expedi o ato. Agora eu vou para o Poder Judiciário para ele me autorizar a fazer um deslocamento policial lá e fechar aquele restaurante. Não é isso. Vai lá com a sua própria força,
os seus próprios agentes, ele vai lá e fecha aquele restaurante. Tá? Então essa é a autoexecutoriedade. A extinção do ato, o que ele é? Quando ele acaba. Existem duas formas de acabar, somente duas. Uma é a anulação, quando é por ilegalidade, tá? Quando é por ilegalidade ou irregularidade, e ele faz isso, e ele tem um prazo para fazer isso de 5 anos, a partir do ato, tá? Depois a situação se convalida por decurso de tempo, está numa lei federal. Então ele pode anular por ilegalidade. Ou ele pode revogar um ato aí por discricionariedade. Ele revoga um ato discricionariamente a qualquer tempo, porque o ato que ele está revogando também é discricionário. Discricionário o que é? É livre escolha do gestor público, de livre escolha. Ele tem a oportunidade de executar aquele ato ou não. Então ele escolhe, hoje eu vou praticar, amanhã não. Um outro dia eu vou adiar isso para mês que vem. Ele pode fazer isso. Diferente dos atos vinculados. O ato clássico vinculado é o ato de aposentadoria. Você simplesmente não pode dizer, ele preencheu os requisitos. Está lá, né? Eu não apontei por causa do velhinho, né? Mas, digamos, os velhinhos, de uma maneira geral, querem se aposentar, né? Vão fazer um requerimento de aposentadoria. Aí o prefeito municipal, não, ele fez campanha para o outro lá, eu não vou conceder aposentadoria para ele. Não pode fazer isso. Preencher os requisitos, gostando ou não gostando daquele cidadão, ele aposenta. Isso é ato vinculado. Ele não pode escolher fazer ou não fazer. Agora, quando, principalmente em políticas públicas, né? Eu posso atuar posso escolher o bairro. Ou eu atuo no bairro tal, né? Ou eu construo uma unidade no bairro tal e implemento ela e coloco ela em funcionamento no bairro A ou no bairro B. E as duas são mais ou menos parelhas, a população necessita nos dois, mas eu tenho que escolher. Um ano eu faço num e no outro eu faço no outro. Qual que eu vou escolher primeiro? Aquele que votou mais nele, não é? Não é por aí? É uma escolha discricionária, né? Escolha discricionária. Então, e aí existe o Instituto da Convalidação. Tem certos vícios do ato, principalmente em matéria de competência, por isso que eu fiz tanta ênfase ao falar do órgão administrativo, porque certos órgãos administrativos têm competências. Vamos supor que um órgão edite um ato que ele não poderia editar e que garantiu direitos a várias pessoas. Aí, meu Deus do céu. E agora? O ato eu vou ter que devolver o dinheiro. A gente vai ter que destruir essa unidade. Eu vou ter que sair desse cargo porque a autoridade foi incompetente. Não. A autoridade competente pode convalidar aquele ato. Voltando atrás. Tá? Então, essa é, em linhas gerais, o que seria um ato de convalidação. Licitação pública, já adiantamos alguma coisa sobre a matéria. Mas só para reafirmar, relembrar, que a licitação pública é o procedimento pelo qual o poder público vai escolher, vai selecionar o seu contratado. Tá? Seja em matéria de prestação de serviço, fornecimento de bens, ou também a venda de seus bens também. A relação é através da lei de licitações. Tá? Porém, há dois conflitos, isso está na lei, há um conflito entre dois princípios, tá? E eles são realmente conflitantes, um briga com o outro. Tá? A lei visa garantir a isonomia. O que é isonomia? Lança o edital e quem preencher os requisitos mínimos vem ao poder público e se oferece para vender aquele bem. Tá? Não importa quem seja, se encaixou no mínimo, a oferta está livre para toda a sociedade. Quem quiser participar, participa. Essa é a isonomia, a igualdade entre os participantes. Ninguém tem preferência. Tá? Ninguém tem preferência, todos iguais dentro dos parâmetros do edital. Porém, está também dito na lei de licitações que o procedimento tem que trazer uma proposta mais vantajosa para o poder público. Agora, quantos já não ouviram falar que a aquisição de certo produto ou a contratação de alguém fica mais morosa,
ou até a aquisição de certos bens mais cara em virtude da licitação. Quantos já não ouviram? Pô, mas eu fiz uma licitação, um automóvel me custou 45 mil. Aí eu vejo aqui pela tabela FIP, 45 mil caiu para 43, 42, 40, 39. Por que isso? Por que isso? Né? Houve um sobrepreço? Muitas vezes não. Muitas vezes está ainda dentro da margem a margem de mercado. Mas a licitação proporcionou uma proposta mais vantajosa? Neste caso, não. E isso não significa dizer que houve um sobrepreço. Não significa dizer que houve um superfaturamento. Tá? Simplesmente não foi a proposta mais vantajosa. Então a licitação é essa briga constante entre esses dois princípios. Isonomia, porque daí tem que escolher todo mundo, tem que publicar, é mais oneroso, né, o processo demora. Nem sempre a pessoa que está interessada que tem o preço mais barato está a fim de vender para o poder público, porque sabe que pode demorar para receber, então já não oferta, né? E por aí vai. É a briga entre os dois princípios. Foi feita a licitação, então eu fui ver com a prefeitura o que tinha acontecido, porque elas não puderam usar. Mas foi feita a licitação, foi mais barato. Eu fui até no Ministério Público porque eu não me conformava com isso aí, né? Um produto de péssima qualidade ter vencido, sendo pior, mas ele falou que a licitação não dá de fazer nada. Amarrar como? Fazer o quê? Não, vocês estão expondo certos problemas que são realmente problemas muito graves e de difícil solução. Tá? Isso não só acontece em matérias de produtos de saúde, mas também qualquer peça para carro, remédio, material de escritório, caneta, café, até café. Tem café que é intragável, outro café fica mais degustável, né? Mas esse é o problema, tá? O que se recomenda? Obviamente que num primeiro momento, uma primeira licitação, é possível que saia um produto desse jeito, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os usuários e que aquele produto não serve para a finalidade ou que ela mancha e por aí vai, esse produto pode ser recusado, tá? Então essa é a recomendação que eu faço. Os detalhes em si, nunca participei de uma operação como essa, mas me parece que não é assim, compra qualquer coisa pelo menor preço. A licitação não visa somente isso, tá? Ela visa um produto de qualidade também. Ô Hamilton, não é tão muito fora, mas é um assunto que hoje impera no país. Por exemplo, cada Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, toda licitação ou qualquer negócio que é feito pela Petrobras passa pelo presidente do Conselho, né? Então o presidente do Conselho, pelo menos, tem um direito, o dever de saber o que é que acontece, não é verdade? Olha a pergunta que ele me fez, né? Responder sim. A Polícia Federal... Quer dizer, a Polícia Federal não, porque não. Né, a Presidente da República vai ficar muito chateada comigo, né? Ou não, né? Eu vou ficar bem feliz. Eu não sei, de Petrobras eu não sei como é que funciona lá, né? Mas eu não gostaria de entrar nessa briga porque deixa eles resolverem lá pra cima, tá? Mas qualquer empresa de companhia mista tem conselho? Que ele me meteu, né? Tem conselho? E o presidente do conselho, por exemplo, no caso da Celeste, tem um presidente do conselho. Sim. E é obrigada a se inteirar de toda a situação. Eu tenho certeza que essa avaliação está sendo bem avaliada pelas instâncias judiciárias e legais correspondentes. Eu não acredito. Escapei, né? Boa tarde, Hamilton. Sim. Meu nome é Walter, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ituporanga. Eu queria saber contigo sobre as licitações. O que o Conselho, de forma prática e objetiva, ele pode fazer para fiscalizar as licitações municipais? Praticamente o que você quiser. Quer pedir o processo licitatório inteiro? Quer assistir uma sessão de abertura de envelopes? Assiste. Quer acompanhar um procedimento de concorrência? Vai. Se tiver alguma coisa ilegal, denuncia para o Tribunal de Contas. Pode denunciar o Tribunal de Contas. As instâncias de denúncia, talvez o
talvez o Rafael possa falar melhor, não quero invadir a palestra dele, mas tem Ministério Público, tem o 0800 dos ministérios, das secretarias. Aí vale... tem gente que não gosta dessa minha colocação, mas eu falo e falo mesmo. O que vale é espalhar mesmo, é divulgar, é denunciar no maior número de órgãos possível. Pelo seguinte, o cidadão muitas vezes não sabe qual é o órgão competente. Tá? Muitas vezes vem uma denúncia, por exemplo, aquela do médico, não se encaixaria propriamente no Tribunal de Contas. Mas, digamos que ele tivesse feito aqui, né? Mas, daí a resposta que ele vai obter não é da nossa competência. Mas ele fez também no Ministério Público, ele fez também no 0800. Então, alguma instância vai dar certo. Tá? Quem tem que dizer que não recebe é o próprio órgão e justificar. Tá? Não dá um tiro certo. Vou só investir no Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas dá uma resposta muito tempo depois que não é da sua competência. E aí perdeu-se o tempo. Aí faz denúncia em vários órgãos, no caso. Exatamente. Aí o órgão que vai dizer, olha, eu sou competente, não sou, vou processar, não vou, e por aí vai. Só para aproveitar já, em caso de processo administrativo contra funcionário, enfim, o Conselho pode de alguma forma intervir, por exemplo, se o funcionário injustamente está sendo acusado de alguma coisa, ou ao contrário, se ele deveria ser encaminhado para processo administrativo? Essa é uma matéria um pouquinho mais complicada. Porque daí estamos entrando, e aí é uma tela sequencial que a gente vai falar de agentes públicos, aliás, sobre responsabilidade de agentes públicos, em que uma das esferas de responsabilidade é a administrativa, né? Em que o poder público está naquele sistema de autotutela. Eu fiscalizo os meus servidores. E aí vem um grupo, um Conselho Municipal de Saúde, daí ele teria que ter um braço, digamos assim, uma influência, alguma matéria de saúde naquela relação, né? E aí teria que ver se tem realmente isso. E seria incumbência ou competência do Conselho fazer isso, né? Eu agora não consigo visualizar, mas aí é um pouquinho mais complicado. Porque é o servidor que tem que se defender perante a comissão disciplinar, e aí isso vai para julgamento do gestor público, e é uma sequência, certamente o conselho, se quiser, se for de competência dele, né, investigar aquele ou ajudar aquele servidor, mas ele já tem digamos assim, as suas instâncias de proteção, que é ele contratar um advogado, ele se defender, ou ele se socorrer do sindicato, e não propriamente um conselho, né? Eu não sei se seria propriamente uma competência de conselho, mas... A prefeitura, ele pode também atuar perante o conselho. Por exemplo, um conselheiro está sendo processado por calúnia, vamos dar um exemplo. O advogado da prefeitura, ele pode defender o conselheiro, ou não? Não. Aí quando a demanda é pessoal, ele tem que se defender sozinho. Não, mas aí, como conselheiro, ele está sendo, vamos dizer, processado, vamos dar um exemplo assim. Mas não como conselheiro, né? Ele fez a ofensa, cidadão. O conselheiro não é autorizado a praticar ofensas, né? Se o conselheiro fosse autorizado a praticar ofensa, ele fosse demandado, aí ele seria protegido pelo erário. Mas como ele não é autorizado a praticar ofensas, então é ele sozinho, né? Senão, seria aquela autorização, eu posso fazer como auditor o que eu quiser, que daí o procurador do Estado me defende. Não, mesmo no exercício, se eu extrapolar o exercício das minhas funções, é eu sozinho, tá? Bom, eu falei da contratação direta, né? Até R$8.000. E temos ainda o inciso 32, recentemente colocado na Lei de Licitações. Olha só que coisa interessante. Está sendo um pouco criticável, mas diz respeito ao SUS. Tá? É dispensável a licitação, ou seja, pode-se fazer a contratação direta do quê? Na contratação em que houver transferência de tecnologia, de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, no âmbito da Lei 8080, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. O que é criticável aqui? Tá? Primeiro porque vai se encaixando mais situações de dispensa. Dispensa o que é? Você escolher o teu fornecedor, mesmo havendo competição no mercado. Tá? O que é mais criticável é justamente isso aqui, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS. Trocando em miúdos, na prática, quem vai determinar o que vai ser dispensável ou não é a lei. A lei deixou como se fosse uma assinatura, um cheque em branco, né, assinado para a Direção Nacional do SUS.
Então temos que tomar um certo cuidado deste rol, então, de produtos estratégicos. Veja que os conceitos são bem indeterminados, né? Produtos estratégicos. O que é produto estratégico? Você pode encaixar muitas coisas ali, tá? Então, fiscalizem isso. Aí, quanto às modalidades, quanto maior o valor, mais rigorosa a regra. Começa baixinho com convite, quanto maior o valor tomada de preço, mais ainda a concorrência. E o vale tudo é pregão. Qualquer valor é abarcado por pregão, tá? O regime diferenciado de contratações, só fiz um destaque aqui, tá? Mais conhecido como a lei da Copa ou lei das Olimpíadas, né? Para a construção dos estádios, mas abarcou obras e serviços de engenharia no SUS. No SUS, tá? Mudou algumas pequenas regras, mas ajuda bastante, tá? É inversão de fases. Você faz uma fase de competitório antes da habilitação. Então você só abre o envelope da habilitação, que é aquela documentação toda de quem vence. Se ele ficar inabilitado, abre do outro e por aí vai, tá? E tem uma disputa de lances também que não tem nas concorrências normais, a não ser no pregão, tá? Os agentes públicos, eu vou passar um pouquinho mais rápido para não atrapalhar a próxima apresentação. As espécies de agentes, tá? São vários. Os políticos, né? São prefeitos, vice-prefeitos, secretários em âmbito municipal, servidores públicos de uma maneira geral, incluindo o estatutário, regido por um estatuto, o seletista, por óbvio, pela CLT, e o temporário. Temos ainda os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Aqui os delegatários, aqueles que participam da concessão de serviço público, né? Eles são remunerados pelos particulares, mas exercem serviço público, e então eles são chamados de delegatários. Temos os designados para função relevante e gestores em situação de emergência. Os gestores em situação de emergência, por exemplo, imaginem, eu sei que o exemplo é redundante, mas aquele caso de Mariana, né? De Mariana ou outras tantas enchentes, catástrofes, vendavais, enxurradas. Muitas vezes a prefeitura fica completamente devastada, não tem ninguém para cuidar, para ordenar o trânsito, não tem ninguém para distribuir alimentos, tal. Então vai lá um voluntário e começa, vem aqui, passa para cá, passa o carro aqui. Ele passa a ser um agente público naquele momento e é responsável pelos seus atos. Então, o voluntário também assume responsabilidades, mesmo não sendo remunerado. Naquele momento de emergência, ele é servidor público, digamos assim, de uma forma mais alargada, mas ele é. Tá? E o designado para a função relevante são vocês. Sim. Se ele acabar fazendo algo irregular, ilícito naquele exercício, ele responde como servidor público. Eu vou exagerar um pouquinho no exemplo. Digamos que ele esteja numa função que assumiu voluntariamente, tá? De arrecadar dinheiro para comprar alimentos ou distribuir alguma coisa para a população, etc. Ele acaba desviando isso para a sua casa, para o seu comércio, ou acaba recebendo uma propina para trazer alguma vantagem para alguém. Ele é um particular que assumiu numa função de emergência, não é servidor público. Ele é processado como crime, como servidor público, como se servidor público fosse, tá? O acesso aos cargos é via eleição, né? Eleição para prefeito, vice-prefeito, vereadores, indicação para comissionados, concurso são gerais, seleção para os temporários, licitação em caso de delegatários, eles participam, recebem as delegações via licitação. E o voluntariado são as diversas formas de voluntariado. Os vencimentos, nós temos o pessoal que recebe vencimento, e quem recebe vencimento recebe vantagens e pode receber indenização também, como por exemplo as diárias. E também temos os agentes, normalmente quem recebe subsídio são os membros de poder, né? O prefeito recebe subsídio, o secretário, o vice-prefeito recebe subsídio. Aí eles não receberiam vantagens, porque o subsídio é em parcela única, aquilo ali tem que abranger todo o sistema remuneratório do membro do poder, tem que receber no subsídio, tá? Mas não está impedido de receber indenizações, tá? Indenização é um gasto que ele teve, ele vai ser indenizado por isso.
Então, esse é o sistema dos agentes públicos. Aí, dentro da responsabilidade dos agentes públicos, nós temos 3 níveis que normalmente a doutrina elenca: a civil, a penal e a administrativa. A civil envolve uma responsabilidade patrimonial, ou seja, responsabilidade civil geral, serve para todo mundo e serve para o poder público e para os agentes também. Causou dano, indeniza. Seja para quem for. Causou dano ao erário público, vai indenizar. Tá? Ressarce o erário que foi lesado. O penal, aí começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? Tem a conduta do gestor, do agente público tem que estar tipificada na lei. E bem tipificada. E é um verbo. Receber, né? Extorquir, né? E por aí vai. É um verbo. Tem que praticar exatamente aquele verbo. Aí ele poderia ser responsabilizado como um crime. Se apropriar indevidamente, né? Por aí vai. A responsabilidade administrativa, já falei, diz respeito ao funcional, está no nível de processos administrativos disciplinares. Tá? Temos a responsabilidade política, nos crimes de responsabilidade, agora está na moda falar disso, mas não é desse decreto-lei, porque esse aqui é só no âmbito municipal, para prefeitos e secretários e vice-prefeitos. Tá? Tem toda uma série de regulamentações de como funciona, qual é o tipo que ele pode ser enquadrado, o prefeito, como é que é o processamento, em que âmbito ele vai ser julgado ou não. Temos a lei de improbidade também, julgada pelo Poder Judiciário, então é outro nível de responsabilidade. E por último, temos a responsabilidade em nível de controle, que é os nossos processos de contas, que tramitam no Tribunal de Contas, é o nível de responsabilidade aqui. O que essa responsabilidade pode gerar? Uma aplicação de multa, uma graduação que começa com R$1.000 e vai até, me parece que R$15.000, né, agora? 14 mil e pouco. Por aí, mas começa em R$1.000 por ato. Ou então, uma condenação ao ressarcimento ao erário, quando se detecta que houve uma apropriação, uma causação de dano. Então, esse ressarcimento ao erário também é, em parte, uma responsabilidade patrimonial. Ok? Se tiverem questões, né? E temos, por fim, então, como última tela, instrumentos orçamentários. Tá? Instrumentos orçamentários, alguma coisa a doutora Ana Luísa Totti já comentou de manhã, a respeito das dotações orçamentárias, e certamente muitos dos senhores já sabem, de vocês já sabem, aonde está enquadrada a dotação orçamentária. Aqui vou explicar genericamente os 3 instrumentos. Tá? São leis de iniciativa do Poder Executivo, com pouquíssima margem de influência do Legislativo. O Legislativo vai poder mexer em alguma coisa dentro do orçamento ou dentro das leis orçamentárias propostas pelo Executivo. Alguém me pergunta, tá, mas o município, o prefeito não encaminhou a lei orçamentária, não encaminhou o PPA, não encaminhou a LDO. Pode o vereador tomar essa iniciativa, já que o prefeito está omisso? Não, não pode. Tem que partir dele. Tá? Tem que partir dele. Tá? Não pode o legislativo assumir essa responsabilidade. Dos instrumentos orçamentários, nós temos então o PPA, que é o plano plurianual, e o próprio nome já disse, é mais de um ano, pluri, né? Abrangendo 4 anos. Ele deve abranger diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital, são aquelas que incorporam o patrimônio público, exemplo clássico, aquisição de carro, por exemplo, e programas de duração continuada, aquelas que duram mais do que um ano. Tá? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi, digamos assim, ela tem ainda um certo conceito constitucional pequeno, e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, muitos já ouviram falar dessa lei, que ela foi bem importante para os municípios e para o poder público de uma maneira geral, em matéria de controle de gastos. Ela engordou, digamos assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
ela dispõe sobre metas e prioridades, despesas de capital, orienta a lei orçamentária anual, que é essa aqui de baixo, dispõe sobre alterações na legislação tributária, equilíbrio de receita e despesa, limitação de empenho. Quando há, por exemplo, o Tribunal de Contas, ou o próprio Poder Público Municipal detecta que ele está gastando demais, ele pode fazer uma limitação de empenho para controlar as despesas para chegar no final do ano e estar com as contas equilibradas. Ele pode fazer isso. Tratar sobre custos, avaliação de resultados, transferências para entidades públicas e privadas, e tem anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. E o prazo é de 1 ano. Ele é bem gordinho, esta lei. E ele vai influenciar, como dito, a lei orçamentária anual. Por óbvio, ela tem que ser compatível com o PPA e com a LDO, que é essa daqui de cima. Ela é o orçamento dos poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Tem uma reserva de contingência para passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, que é uma parcelinha lá que ele pode gastar à vontade. Tá? Então, isso, pessoal, é a minha apresentação. Eu espero ter atingido, obviamente que não 100%, mas aquela proposta inicial de estimular um pouco a curiosidade, deixar vocês bem à vontade para falar o que vocês quiserem, né? Porque muitas vezes um fala uma coisa que talvez para mim não tenha um certo efeito, mas vai servir para algum companheiro sentado do lado ou atrás. Vou levar essa matéria para o meu conselho, né? Sempre, todo tipo de colocação ela é válida. Nenhuma informação é perdida, tá? Nenhuma informação é perdida. Toda ela é válida. Assim como as telas que eu coloquei aqui, talvez algumas já sejam de conhecimento amplo de vocês, mas outros talvez não, né? Talvez alguma tela tenha estimulado vocês. Mas eu queria saber mais sobre ato, gostaria de saber mais sobre licitação. Que bom que ele colocou o número da lei, porque agora eu vou pesquisar, vou abrir o site do Planalto, porque lá tem todas as leis. É planalto.gov.br, lá tem legislação, toda a legislação, toda a Constituição Federal, está lá. Então, espero ter atingido pelo menos esse ponto de satisfação, de ter estimulado essa curiosidade, e dar os parabéns a vocês também pela atuação, né, pelo voluntariado, tá bom? Obrigado e fico à disposição para questionamentos no decorrer da apresentação. Obrigado. Passo a palavra, então, para o presidente do Tribunal de Contas, que vai... Obrigado, só gostaria de cumprimentar ao Milton, mas é para cumprimentar a todos, e que bom que todos vocês estão aqui no nosso tribunal debatendo esse assunto. Como o Hamilton falou, ao presidente do Tribunal de Contas também cabe o ato de administração, de gestão. E nós, quando assumimos em janeiro, tivemos algumas decisões que foram importantes para a situação que o tribunal se encontra hoje. Nós deixamos de preencher alguns cargos comissionados, principalmente aqueles cujos valores são mais elevados. Também cortamos gratificações daqueles servidores que trabalham junto com o presidente. E durante o ano houve uma sobra de recursos financeiros. E na terça-feira passada, nós tivemos uma audiência com o governador e devolvemos ao executivo 46 milhões de reais. Um valor significativo. Não cabe ao presidente do tribunal determinar ou pedir ao governador para que seja aplicado em um determinado assunto. Mas em conversa eu disse, eu gostaria que fosse aplicado na saúde. E o compromisso do governador foram esses 46 milhões na saúde. Por isso eu gostaria de fazer esse registro. E o número de procedimentos médicos que serão programados e executados e a quantidade de medicamentos serão comprados com esses 46 milhões. Sejam bem-vindos ao tribunal. Obrigado.